Olá, pessoal. No último vídeo, a gente instalou o WSL 2 na nossa máquina. E nesse vídeo, eu vou explicar para vocês como configurar aquela máquina virtual Linux e os comandos mais básicos para vocês começarem a utilizar ela. No vídeo seguinte, a gente vai aprender a configurar um editor de texto e efetivamente começar a programar. Primeiramente, a gente tem que abrir a máquina virtual Linux. Você pode clicar nessa janelinha e ela pode aparecer aqui ou em algum outro lugar. Se você não sabe exatamente, você pode clicar na lupa, digitar Ubuntu, ou seja lá o nome da distribuição Linux que você instalou, e na hora que você clica, ela abre aqui. Eu vou maximizar. A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar os programas que a gente vai utilizar no dia a dia da nossa programação. O primeiro programa que a gente vai instalar é o compilador da GNU, que a gente chama de G++. Para eu instalar ele, eu tenho que escrever sudo, porque eu tenho que ser administrador para poder instalar um programa, apt, que é a instrução que a gente usa para instalar, desinstalar, atualizar aplicações, e install. E pronto, o nosso compilador de C++ está instalado. O próximo programa que a gente vai instalar se chama make. O make ele vai ajudar a gente lá na frente a compilar os nossos programas em C++. Eu não vou entrar em detalhes nisso agora, vou deixar para um vídeo futuro. Então, para instalar o make, eu tenho que escrever sudo apt install e make. E o make está instalado. Outro programa que a gente utiliza muito na hora que está programando é o Git. Esse é um sistema de controle de versão, ajuda você a acompanhar o desenvolvimento de cada passo do seu sistema e voltar para situações anteriores, caso você tenha feito alguma coisa errada. Ele provavelmente já está instalado na distribuição que você utilizou, mas caso ela não esteja, você só precisa escrever sudo apt install git. A gente vai dar uma aula de Git para vocês no futuro. O importante, por enquanto, é que ele já está instalado. Por fim, a gente vai instalar um programa que vai ajudar a gente a depurar o nosso código, que nada mais é do que executar o código passo a passo para poder entender o funcionamento dele melhor e, eventualmente, achar um bug, um erro que você escreveu e que você não sabe onde ele está. A gente vai ter uma aula sobre isso na sequência dessa série de vídeos. Existem vários programinhas que podem lhe ajudar. O que a gente mais usa para esse compilador da GNU é o GNU GDB. Para instalar ele, como sempre, você escreve sudo apt install gdb. Eu vou confirmar a instalação dele e agora é só esperar ele instalar. Pronto. Agora que o GDB está instalado, a gente já tem tudo que a gente precisa instalar no Linux para conseguir programar. A gente tem um compilador, a gente tem um sistema de controle de versão e a gente tem um sistema de debugação. Mas antes da gente começar a programar, eu queria dar uma passada geral aqui com vocês nos comandos mais básicos que você precisa conhecer para poder utilizar Linux. A primeira instrução que eu vou mostrar para vocês é clear, que basicamente o que ela faz é limpar a tela do terminal. E agora eu vou apresentar para vocês alguns comandos que a gente usa para navegar no sistema de arquivos do Linux. Quando você está trabalhando com interface gráfica Linux, você tem um Internet Explorer igualzinho do Windows, que lhe permite clicar nas pastas e tudo mais. Aqui, como a gente está trabalhando por enquanto no terminal, eu vou explicar os comandos para, caso seja necessário, vocês conhecê-los para quando precisarem utilizar, mexer nos arquivos dentro desse terminal.
Então, se você quiser saber em que diretório você está, né, diretórios são equivalentes a pastas no Windows, você digita um comando que se chama pwd. No Windows, os seus diretórios começam em C dois pontos, ou se você tiver um outro drive D dois pontos. No Linux, a gente começa sempre do que a gente chama de barra. E aí dentro de barra você tem vários diretórios, um deles é home, e dentro de home tem outro diretório, que é o meu nome do meu usuário, que eu chamei de TFN. Se você quer sair desse diretório, no caso aqui, barra home, barra TFN, e quiser entrar naquele diretório barra para fazer alguma operação, qualquer que seja, você usa o comando cd. E aí cd seguido de qualquer diretório te leva para aquele diretório. Nesse caso aqui, cd barra me leva para o diretório barra. Se eu quiser consultar o que tem dentro desse diretório, eu uso um comando ls que lista o conteúdo desse diretório. Vai ter todos os arquivos e os subdiretórios do barra. Dentre eles, a gente vê aqui o home. Cadê o home? Aqui o home. A gente também pode listar o conteúdo do diretório de uma forma mais detalhada, com ls-l, e ele mostra várias propriedades dos diretórios e dos arquivos que não interessam para a gente agora. Se eu quiser voltar para o meu diretório padrão, eu posso digitar cd barra home barra tfn diretamente, ou eu posso digitar cd til e ele me leva direto para lá. Se eu der um pwd agora, vocês podem ver que eu estou em barra home barra tfn. Recapitulando, se eu quero ir para o meu diretório raiz, que é o barra, eu dou um cd barra. Se eu quiser ir para o meu diretório padrão, eu mando cd til. E aqui eu estou no meu diretório padrão. E outra coisa, se você estava em qualquer diretório e foi para qualquer outro, usando o comando cd, você pode voltar por anterior escrevendo cd menos, e agora eu volto para o meu diretório barra, que é onde eu tenho a origem do meu sistema de arquivos. Agora que eu estou em barra home tfn, a gente pode ver outros comandos que são importantes. Se eu quiser voltar a um único nível, por exemplo, em vez de sair de TFN e ir para dentro de home, eu não preciso digitar o caminho inteiro. Se eu quero voltar a um único nível, eu escrevo cd ... e ele agora não está mais em TFN, ele voltou para home. Eu posso listar quais são os diretórios que estão dentro de home. Só tem um diretório que é TFN, porque esse é o único usuário que tem nessa máquina. Agora eu vou mostrar para vocês que a gente também pode criar diretórios e remover esses diretórios. O meu home está vazio, eu vou criar um diretório que eu vou chamar de exemplo, e para fazer isso a gente usa o comando mkdir, e ele criou um diretório chamado exemplo, e se eu quero apagar esse diretório chamado exemplo, eu escrevo rmdir e o nome desse diretório. E agora não tem mais nada lá. Para eu poder apagar um diretório, ele tem que estar vazio. E, obviamente, funcionou porque não tinha nada dentro dele. Para a gente discutir os próximos comandos que tem a ver com a criação de arquivos e a operação com arquivos, eu vou fazer um exemplozinho bem simples com vocês de um programinha em C++ que a gente vai escrever, compilar e executar. Para escrever o código de um programa em C++, a gente precisa de um editor de texto. A gente vai aprender a utilizar um editor de texto profissional no próximo vídeo, que tem interface gráfica, que roda no Windows. Mas aqui, a título de exemplo, eu vou usar um editor de texto bem simples, que vem em toda distribuição de Linux. Ele se chama Nano. E eu vou escrever aqui o nome do arquivo, que é exemplo.cpp. E aqui a gente tem a interface do Nano. Você pode escrever um código aqui e você pode salvar o arquivo apertando Ctrl+O ou sair apertando Ctrl+X. E agora eu vou escrever um programinha bem simples que vai começar com include IOStream
que é a biblioteca que a gente usa para imprimir coisa na tela no C++, e por aí vai. E pronto. Aqui a gente tem um programinha bem simples que usa esse comando cout para imprimir esse texto na tela e esse comando endline para pular uma linha no fim. Agora eu vou apertar Ctrl O para salvar. Ctrl O para salvar, ele pede para confirmar o nome. E eu vou apertar Ctrl X para sair. Se a gente apertar ls agora, vai aparecer exemplo.cpp no nosso diretório /home/tfn. Se eu quiser compilar esse programa, é só escrever G++, que é o nome do compilador que a gente instalou, e o nome do arquivo. Ele vai compilar. Como eu não disse nome nenhum, ele chama de a.out. Se você quiser que ele compile com outro nome, é só escrever G++, o nome do arquivo e traço O seguido do nome do executável. Programa. E agora eu tenho aqui outro programa executável. Eu tenho, então, dois programas exatamente iguais, que têm exatamente o mesmo tamanho, porque foram compilados exatamente do mesmo arquivo. Se eu quiser apagar um deles, eu uso um comando que a gente chama de rm, seguido do nome do arquivo. rm a.out, apagou a.out, e agora eu só tenho o meu arquivo de texto, onde eu escrevi o meu programa, e a tradução desse programa para a linguagem de máquina, que agora eu posso executar. Para executar esse programa, não basta simplesmente escrever o nome dele, programa. Porque você pode ter vários programas que têm o mesmo nome em diretórios diferentes. Você tem que dizer qual é o diretório do programa que você quer executar. Se você já está no diretório onde o programa se encontra, que é o caso da gente, você escreve ponto, que é como você se refere ao diretório corrente. A gente viu que ponto é o diretório anterior, no caso da gente, home, e ponto é o diretório corrente, barra e o nome do programa. Agora ele sabe que é esse programa aqui que está no diretório corrente. Na hora que eu aperto Enter, ele faz o que eu pedi para ele fazer. Escreveu o exemplo e pulou uma linha. Eu criei esse programa no meu home. E aí, se eu colocar tudo que eu fizer dentro do meu home, eu vou ter um problema para poder encontrar as coisas que eu quero. Então, eu vou organizar isso melhor criando um diretório mkdir exemplo1, por exemplo, e eu vou copiar esses dois arquivos para dentro desse diretório. Então, na verdade, eu não quero copiar, eu quero mover, né? Para eu mover esses arquivos para dentro do diretório, eu digito o nome do arquivo, nesse caso aqui é exemplo.cpp, e em seguida o nome do diretório aonde eu quero jogar. Na hora que eu faço isso, ele joga o arquivo exemplo.cpp dentro do diretório exemplo1. Se eu olhar aqui ls, eu só não tenho mais o exemplo.cpp aqui dentro. Se eu digitar ls e o nome de um diretório, ele vai me mostrar o que é que tem lá dentro. E nesse caso, é exemplo.cpp. Eu vou fazer a mesma coisa com o meu programa. Eu vou escrever mv programa e vou copiar de novo para dentro do diretório exemplo1. Agora eu não tenho nada dentro do meu home, além do diretório exemplo1. Se eu quiser executar o meu programa, eu posso escrever exemplo1 e o nome do executável programa, e ele vai fazer o que ele tem que fazer. Se eu quiser apagar esse diretório, exemplo1, eu não posso simplesmente escrever rmdir exemplo1, porque tem arquivos dentro dele, eu só posso usar rmdir para apagar diretórios que estão vazios. Você pode entrar nesse diretório, apagar cada um desses arquivos e depois chamar o rmdir. Ou você pode usar o comando rm, que em geral apaga só um arquivo, mas você pode usar a instrução "-r-f" e passar o nome de um diretório. Você tem que ter muito cuidado com essa instrução, porque rf vai apagar tudo que tem dentro do diretório exemplo1.
a gente agora não tem nada no nosso home. Pronto. Agora que o nosso ambiente de compilação e execução está pronto e vocês sabem o mínimo para operar essa janelinha, a gente pode fechar ela e esquecer ela por enquanto e voltar para o Windows e instalar um ambiente de desenvolvimento gráfico propriamente dito, que vai ajudar a gente a editar o código, compilar o código e executar de forma gráfica, sem ter que digitar esses comandos, que vai ajudar também a gente a depurar o código quando a gente tiver algum problema. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, onde a gente vai aprender a fazer isso.